Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre os principais decotes para os vestidos de noiva. Isso mesmo. O decote é um item muito importante no vestido de noiva. Ele deve ser muito bem pensado, porque é ele quem vai iluminar o rosto de toda a noiva. É ele quem vai dizer muito sobre a imagem da noiva. O decote, ele aparece demais nesse grande dia, porque é ele quem tem o poder ali de iluminar, de demonstrar mais a expressão, a emoção da noiva, né? Através do decote que a noiva pode aparecer mais, ou é ele quem mais esconde a noiva. Então a gente precisa acertar muito no seu decote. Para isso, a gente precisa conhecer as opções que existem. Então eu quis criar esse vídeo para vocês terem esse conhecimento de quais são os principais decotes, para saber mesmo qual que vai realçar melhor a sua beleza natural, qual que você vai escolher para ser o seu decote para o grande dia. Então vamos lá. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o Tomara que Caia. Tomara que Caia foi o meu decote escolhido. Eu sei que ele é um decote um tanto quanto polêmico. A maioria das noivas que tem medo desse decote, né? Ele é polêmico justamente por isso. Tem medo por conta da sustentação dele. Acham que é um decote que não vai ficar confortável, acha que é um decote que vai ficar incomodando, que não vai sustentar, que vai ficar querendo puxar. Realmente isso pode acontecer. Mas quando que isso acontece? Isso só acontece se você estiver usando um vestido com uma modelagem errada. Mas o que é uma modelagem errada? A modelagem correta de um vestido Tomara que Caia vai estar segurando você na sua cintura. Quando isso acontece, quando o vestido está te segurando na cintura, então você não sente a necessidade de ficar puxando no seio, porque quando ele está segurando na cintura, você está simplesmente vestindo ele no seu seio. E aí você não fica querendo puxar, ele está vestindo perfeitamente. Então, a modelagem correta de um vestido Tomara que Caia se torna uma modelagem muito confortável. Por quê? Porque daí você está sentindo tanta segurança no seu seio, na sua cintura, que você tem os braços livres para se movimentar da maneira que quiser. Então eu falo que o vestido Tomara que Caia, com a modelagem correta, ele se torna um vestido extremamente confortável, tá? Mais confortável que ele só se for assim regata, porque daí realmente você tem a segurança do seio, não tem decote, enfim. Mas estamos falando aqui do Tomara que Caia. Então o Tomara que Caia na modelagem correta, não tenha medo de usar. É um vestido extremamente confortável. Existem também variações dentro do Tomara que Caia. Quais são essas variações? Primeiro existem a questão de formatos. Existe o Tomara que Caia reto e existe o Tomara que Caia que pode ser o formato coração. Para quem está acompanhando aqui no canal, eu também lancei um vídeo falando sobre este desenho. Existe também o Tomara que Caia que pode ser o efeito de mulagem transpassado. Existem alguns desenhos que podem estar inseridos aqui no Tomara que Caia. E existe também o Tomara que Caia mais alto ou mais baixo. O que a gente precisa prestar atenção aqui, nessa questão de altura, né? Aqui a gente precisa prestar atenção na questão do tamanho do seu seio. Então, mais alto, ele vai, de repente, diminuir um pouco a sensação do seu seio. Mais baixo, ele vai aumentar. Então, para quem tem seios maiores,
usar ele um pouco mais alto, ele vai diminuir o seu seio. Eu, por exemplo, optei pelo vestido Tomara que Caia. Eu tenho seios grandes, então ele mais alto, ele diminuiu o meu seio. Outro truque do Tomara que Caia mais alto, essa gordurinha que todo mundo tem, que ninguém gosta na axila, também esconde, então ajuda, né? Dá essa sensação de mais magra. Também ajuda a valorizar colo, saboneteira. Então, todos esses truques nessa questão de altura. Se for um Tomara que Caia muito baixo o decote e você não estiver com o físico em dia, braço muito fino, isso vai de repente não te valorizar. Então tome cuidado com essas questões, tá? A altura do Tomara que Caia é muito importante com essa questão de gordurinhas aí a mais ou a menos no seu corpo. Isso pode derrubar o seu look, como a gente já conversou aqui algumas vezes, ou acender o seu look, por uma questão às vezes de um dedinho a mais na altura ou um dedinho a menos. Então tome cuidado. Existe também no Tomara que Caia alguns vestidos com o decote V junto ao Tomara que Caia. Então no Tomara que Caia existe aquele decote V aqui, que já são vestidos mais ousados. Existe também aquele bico mais acentuados, assimétricos. Então dentro do próprio Tomara que Caia existe uma variação bem grande de estilo que a noiva pode se identificar. Isso é bem bacana. Então, por mais que todo mundo fale assim, mas o Tomara que Caia, teve uma fase aí que as noivas falavam, é muito comum, todo mundo casa de Tomara que Caia. Existe uma variação tão grande de Tomara que Caia que eu discordo dessa frase. Mas vamos lá para o próximo decote. Então agora nós vamos falar do ombro a ombro. Ombro a ombro, como eu já fiz um vídeo aqui falando só dele, é o queridinho do momento. Ombro a ombro é um decote muito romântico, muito charmoso, que eu realmente adoro. Não foi o meu escolhido, mas é um decote realmente muito sofisticado, gosto muito. Porém, não é nada confortável, gente, eu tenho que falar isso. Porque senão vocês vão casar e vão falar assim, mas a Gabi não me avisou. Como que a Gabi não me avisou? Então vamos lá, você quer estar linda, maravilhosa, chiquérrima, mas não quer sofrer nem um pouquinho? Vai sofrer um pouquinho. Se essa for a sua escolha, você vai sofrer um pouquinho sim. Eu lembro até hoje, teve uma noiva, se ela estiver me ouvindo, ela vai saber que é ela, Paula. Um beijo, Paula. Eu lembro na prova, a gente já tinha uma intimidade, já se conhecia de outros lugares. Eu lembro que eu falava assim, Paula, não vai dar certo, ela é meio espalhafatosa. Eu falava, Paula, não vai dar certo você usar esse decote. E ela queria, era o sonho dela, ela se casou, ela se comportou, deu tudo certo. Mas eu lembro que na prova ela, pá, ergueu o braço, rasgou o vestido. Por quê? O vestido de noiva, ele nunca é feito com tecidos com elasticidade, porque os tecidos com muita elasticidade, eles não são sofisticados. E aí, a gente então fica se sentindo presa realmente, não tem como. E isso acontece com o decote ombro a ombro, como ele é costurado inteiriço, na grande maioria, eu vou falar aqui também de uma outra maneira, a gente fica se sentindo mais presa. Então vamos lá, imagine aqui a cava presa, você não consegue fazer um movimento maior do que esse. Então temos esse problema de conforto, sim, porém temos as vantagens maravilhosas que são você ter aqui o seu colo à mostra, o ombro à mostra, valorizar pescoço, rosto. Lindo, adoro, aprovado. Só tome cuidado então quem tem ombros mais largos, triângulo invertido, se você não der a proporção correta de saia, cuidado, porque senão você pode aumentar muito seu ombro, suas costas, e isso ao invés de te valorizar, vai derrubar o seu look também, tá? Então tome cuidado.
Mas existem aí, como eu estava dizendo, algumas alternativas para te dar algum certo conforto. Então, primeira alternativa para quem quer usar o ombro a ombro com um pouco mais de conforto. Se você quiser, você pode usar um vestido com a base, tomara que caia, e usar uma peça por cima. Eu já falei aqui também uma vez de uma noiva que eu fiz isso já fiz várias, mas eu citei uma, com um bolero invertido por cima. Por que que isso dá mais conforto? Quando você coloca uma peça por cima, essa peça não está costurada, então quando você se movimenta, essa peça sobe com você, isso te dá mais conforto. Outra solução, vocês lembram da blogueira influencer Tássia Naves, se casou faz pouco tempo, a fotinho dela maravilhosa, amei esse vestido dela. Foi um dos vestidos porque ela realizou 2 cerimônias, né? Ela se vestiu 2 vezes de noiva, amei os 2, tá? Mas esse realmente é espetacular. Esse vestido, ele tinha uma manga bufante que estava preso ao vestido, ao corpo do vestido, de uma maneira não inteiriça. Isso deixa um efeito de ombro a ombro, porém com um conforto maior. Então, esse efeito de ombro a ombro também fica mais confortável. Então, é uma maneira também. E a terceira maneira é com o auxílio do Tulle Illusione. Tulle Illusione, gente, é um tulle cor da pele, é um tulle italiano, cor da pele. Ele foi desenvolvido há anos atrás. E ele é um tulle que veio revolucionar o cenário da moda. E eu vou te dizer, ele veio para nunca mais sair, porque assim, decotes únicos são realizados com o Tulle Illusione. Existem decotes que não tem como serem feitos sem o auxílio do Tulle Illusione. Então algumas pessoas falam assim, mas eu não gosto do Tulle Illusione, mas eu quero decote até aqui. Gente, me desculpe, mas não existe uma estrutura cabível até aqui decotado sem o auxílio do Tulle Illusione. Então, o Tulle Illusione, ele veio revolucionar a moda e não tem como a gente viver sem ele mais. Então, existem Tulles Illusiones, os originais são muito invisíveis mesmo e a gente não percebe. A Fernanda Souza, quando se casou com o Thiaguinho, cantor, ela usou um vestido da Marta Medeiros que eu, na época, demorei muito pra perceber que ele tinha Tulle Illusione, ele era ombro a ombro. Vou pôr a imagem aqui pra vocês também. E eu demorei muito pra perceber que ele tinha o Tulle Illusione. Olha que perfeito! A foto aqui vocês estão vendo ele já mais de perto. Mas quando ele é visto mais de longe, gente, não dá pra perceber. Então, quando o tulle é encontrado realmente na tonalidade da sua pele, ele fica perfeito. Então, assim, abuse do Tulle Illusione, porque ele consegue dar uma cava. Então, assim, no da Fernanda que eu tô mostrando, ele tem a alça, você consegue ter esse conforto, essa movimentação, sem ter esse ombro tão preso e sem te prender tanto os movimentos do braço, certo? Então essa é a terceira alternativa para você ter mais conforto na hora de usar um ombro a ombro. Então é um decote também aí, um dos principais. Vamos falar do próximo então. O próximo é um decote também que eu gosto muito, que eu já citei aqui, que é o decote canoa. O decote canoa, ele é um decote, então, muito usado por pessoas mais clássicas, sofisticadas, pessoas mais elegantes, digamos, empresárias, executivas e pessoas mais tradicionais. Então, o canoa, ele nada mais é do que um decote no formato de uma canoa. Ele tem as proporções de frente e costas exatamente iguais, então ele forma ali o desenho de uma canoa de ombro a ombro, né? Exatamente a mesma linha.
E ele é um decote que pode ser usado de uma maneira bem clássica, em vestidos com ou sem manga, em vestidos com ou sem volume. Ele cai bem em vários estilos, vestidos retos, princesas, vestidos sereias. Ele é um decote que fica lindo também com manga longa, em regata, enfim. Ele é um decote que você não se arrepende de usar. A única questão que eu sempre pontuo, quem tem seios muito fartos, cuidado, porque ele é um decote um pouco mais alto, então a gente sempre toma um pouquinho de cuidado para o seio não parecer tão mais suntuoso e a noiva não se arrepender, porque se o volume do seio for algo que a incomode, tomar um pouquinho de cuidado, porque isso pode aumentar o volume e a noiva de repente se incomodar. Se isso não incomodá-la, tudo bem, ótimo, vida que segue, né? E se a noiva também tiver braços largos ou grossos, prestar atenção em não usar o decote canoa com ele sendo regata, evitar, porque senão vai dar essa sensação também de braço maior, tá bom? Quem escolheu esse decote foi a princesa Meghan ao se casar com o príncipe Harry. Ela estava maravilhosa. Eu já disse aqui uma vez, pra mim ela foi das últimas realezas aí que escolheu de uma maneira melhor o seu vestido. Eu acho ele clássico, chique, e para um vestido alfaiataria é um decote sem erro, muito chique mesmo. Gosto muito desse decote canoa. Então vamos para o próximo decote. O próximo decote é o decote V. O decote V é o decote mais democrático que existe. O decote V, ele é um decote que todos os biotipos podem usar. Existe uma exceção, que é quando a pessoa já é muito alta e muito magra e ela não quer valorizar isso nela mesma. Então ela evita de usar o decote V de uma maneira muito profunda, porque isso realmente vai acentuar, vai deixar ela mais longilínea ainda, mais magra ainda. Então aí a gente evita. Caso contrário, caso ela não seja muito alta, não seja muito magra, está liberado. Qualquer pessoa pode usar o decote V que valoriza. Então ele é muito democrático mesmo. Eu tenho seio pequeno, eu tenho seio farto, eu tenho ombro largo, eu tenho ombro pequeno. Todos os biotipos podem usar o decote V. Ele realmente é um decote que varia muito e que favorece a todos. Por quê? Ele é um decote que ele vai chamar a atenção para o centro, né? Então eu falei muito aqui disso quando eu falei de cinto. Quando a gente fala do centro do corpo, a gente fala de acinturar, de valorizar a cintura, de alongar, de afinar. Então, quando a gente fala de centro, a gente fala de alongar, né? Então, estamos falando aqui de V. Estamos falando de chamar atenção para o meio, para o centro. Então, isso vai valorizar cintura, silhueta, alongar, valorizar pescoço, deixar a pessoa mais longilínea, mais longa e mais fina. A gente esquece a lateral e foca no centro. Então, tudo isso vai deixar a silhueta mais longilínea e fina. Então, não tem como errar, né, gente? É tudo que qualquer mulher gostaria, de parecer mais alta e mais magra. 99% das mulheres vão querer esse resultado no seu grande dia. Então, o decote V, ele vai te ajudar nisso. E o decote V, ele pode aparecer também em vários estilos de modelagens de vestidos. Ele pode aparecer no vestido princesa, no sereia, no reto. É um decote também bem democrático quando a gente fala em modelagens de vestidos de noiva. As costas também, ele é liberado. Ele também pode aparecer
bastante e também faz esse efeito. Então, às vezes, a noiva até, por exemplo, não quer usar aqui na frente, quer usar algo mais comportado, mais reto ou mais fechado e fazer um decote V nas costas, fica lindo. Fazer algo mais ousado nas costas consegue ter esse efeito de afinar a silhueta também nas costas, dar essa alongada nas costas. Tome cuidado se você tem um noivo, por exemplo, na sua mesma estatura, se você tem um noivo mais baixo que você, de usar muito decote V, muito profundo, e aí você criar essa sensação de muito mais alta, criar essa ilusão visual aí de muito mais alta e perto do seu noivo, as pessoas terem essa sensação de você estar bem mais alta que ele. Então, tome só esse cuidado. Agora, se seu noivo for bem mais alto, pode abusar. E também tome cuidado com o decote V muito profundo na questão religiosa, que eu sempre falo aqui, que a gente deve muito priorizar isso. O casamento, ele deve ser de acordo com os preceitos religiosos que você escolheu. Então, a gente deve sempre respeitar a religião que nós estamos ali inseridos, né? Então, não vamos abusar, não vamos exagerar, não é um momento de sensualizar, né? A gente está ali em um momento único na nossa vida, queremos valorizar o nosso corpo, sim, estar se sentindo linda, mas não precisa do exagero. Então, um decote profundo, sem exagero, caso seja o seu sonho, tá bom? Não precisa exagerar. Vamos para o próximo decote, que é o decote gola alta. Gola alta, muitas vezes, é o sonho de uma mulher, principalmente quem sonha naquele vestido bem princesa, algo bem romântico, né? Bem clássico, algo bem tradicional também. O gola alta é lindo, chique, muito elegante, eu gosto muito, mas devemos aqui ter alguns cuidados. Então vamos lá. Primeiro cuidado, se você pensa em algo bem clássico, gola alta e manga longa, já pensou que vai se casar no inverno, né? Porque gola alta e manga longa, você realmente vai passar calor. Então, primeiro escolha uma data que caiba usar esse perfil de vestido. Então, aquilo que eu sempre falo do contexto, você deve estar inserida no contexto para usar isso. Então, ok, tá inserida no contexto, ótimo. Ah não, Gabi, eu sonho em casar com gola alta, mas eu não vou casar no inverno. Não. Então vamos lá, existem algumas alternativas, mas aí não vai dar para usar a manga longa. Então você pode usar a gola alta, mas a gente vai ter outras alternativas, que são cava americana, você já ouviu falar? Cava americana tem um vídeo falando sobre isso, que é a gola alta com a manga, a cava raglan. Existe. Para isso, a gente precisa de alguns critérios aí. Bracinho em dia ou perfil de braço fino e também ombros não tão largos, senão isso vai aumentar o seu ombro. Outra coisa que você pode usar é o perfil de frente única com a gola alta. Então, o vestido terminando como frente única, mas sendo uma gola. Existe a possibilidade. Também existe a possibilidade da manguinha curta, aquela manguinha Sandy que eu já falei pra vocês, que eu adoro, né? A manguinha falsa, a manguinha japonesa, como você quiser chamar, com a gola alta. Existe inclusive a meia gola, a gola padre. Existem vários estilos de gola alta que podem ser usadas. Porém, a gente precisa sempre ver essa questão de proporção, de biotipo, tomar esse cuidado para não ser algo que te aumente tanto, né?
ter essa questão. Então, assim, gente, hoje nós estamos falando aqui dos principais estilos de decote, mas a gente sempre tem que lembrar que não adianta só pensar no decote, tem todo um contexto de vestido, certo? Então, voltando aqui pro decote de gola alta, tem como usar sim a gola alta sem ser com a manga longa. É um decote que valoriza muito também o rosto, mas deve ser usado por pessoas que permitem usar. O pescoço tem que ser longo, não pode ser um pescoço muito curtinho, senão não fica bom, isso diminui mais. E quem tem o pescoço muito longo deve abusar desse recurso, porque daí dá essa proporção, né? Divide, fica bom. Então, vamos usar os truques aí da moda ao nosso favor. E vamos para o próximo decote. O próximo decote é justamente o frente única, que eu citei aqui, que pode ser usado com o recurso da gola alta também. Mas o frente única é um decote muito usado aqui no nosso país, que é um país tropical, e muito usado na questão dos vestidos fluidos. É esse estilo de vestido mais solto, principalmente agora nessa onda de casamentos mais à luz do dia, casamentos na praia, essa pegada do boho chique, né? Os decotes nas costas, decotes mais profundos. Então a alcinha rolitê que voltou com tudo. Essa questão do frente única são os vestidos de efeito mais mulage também. Esses vestidos mais soltos mesmo. E aí a gente tem esse frente única muito visto nessa questão desse estilo. Algo mais fluido, mais solto para dia. Pode ser usado à noite? Pode. Mas os vestidos mais estruturados a gente não vê muito nessa estrutura de decote. Ele é um decote já pensado nessa linha mais leve realmente. Até porque ele não sustenta de uma maneira confortável um vestido muito pesado, um vestido muito bordado, um vestido com tecido muito pesado. Ele não fica confortável. Então tudo isso deve ser pensado por vocês. Ele é um decote que vai precisar de um tecido mais leve, senão ele vai te cortar. Ele não vai sustentar seu seio. Então ele também é um decote mais usado por quem tem seios menores. Senão você não vai sentir a segurança se você tiver um seio muito farto. Então a gente precisa entender, por isso que eu quis fazer esse vídeo, para você entender sobre os estilos de decote que existe, para você pensar no decote que você se sentiria mais segura, mais confiante de usar, para daí a gente começar a pensar no seu vestido também, como um todo. Então, o frente única, ele tem isso, essa pegada mais sensual, esse efeito mais de movimentação, ele é mais leve, então também ele é um tecido mais leve com esse movimento, né? Vamos para o próximo. Agora a gente vai falar do decote quadrado. O decote quadrado, se é que a gente pode já fazer essa ligação, ele é mais quadrado também no sentido de mais sério, né? Ele é um decote mais clássico, ele dá esse ar mais pesado pro look. Por isso, ele é um decote também que deve ser evitado por pessoas que já carregam esse peso de muita seriedade ou também com seios muito fartos, porque ele aumenta, ele dá mais volume, ele é um decote que traz a seriedade nele mesmo. Então, pode perceber que ele é um decote que a gente vê muito, por exemplo, em executivas, em advogadas. É um decote que ele traz essa seriedade. Então, a gente usa quando a gente precisa. Na noiva, ele cabe muito para quem quer aumentar o seio. Então, para quem já tem o seio muito farto, evite esse decote e evite esse decote aliado com alças largas. Eu também já fiz um vídeo sobre isso, que vai ser vinculado para vocês.
evite, porque senão você vai aumentar o seu volume de seio e o resultado não vai ser satisfatório, se isso te incomoda, lógico. Então a gente precisa desse decote pensar nisso. Se você quer esse ímpeto mais sério para o seu look, mais tradicional, se é esse visual que você pretende passar, ok, esse é um decote que vai funcionar isso. Ele vai dar esse efeito mesmo, ele é para trazer essa seriedade. Então, por exemplo, eu já fiz uma noiva que tinha esse decote quadrado com manga. Ela queria esse peso, ela queria esse efeito clássico no vestido dela. Então, ótimo, ficou maravilhoso. Mas você pense nisso, é algo que vai te pesar mesmo, ele vai, inclusive, em muitas noivas, envelhecer. Então, tome cuidado, se você já é uma noiva mais madura, ele pode ser que te envelheça mais e você não queira esse resultado. Então, tudo isso deve ser pensado. Se você é uma noiva super novinha, às vezes é isso que você quer, né? Dar essa seriedade a mais para parecer um pouco mais. Às vezes você é muito novinho e seu noivo é bem mais velho. Olha como a roupa pode te ajudar em várias questões, né? A gente pode ter tudo isso ao nosso favor. A moda, ela serve para tudo isso. Então, não só a valorização do seu corpo, mas da sua imagem. A gente pode pensar em todo o contexto também da sua imagem. Então, esse decote, ele tem esse poder também, tá? Além da seriedade, além da questão do aumentar ou não o seio, ele também traz esse peso, como ele é muito clássico, ele traz esse peso da seriedade. Então, esses foram os principais decotes que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais desse universo tão amplo que né? Vocês estão conseguindo perceber como existem muitos detalhes em um único vestido. E a gente tem muito conteúdo ainda para conversar. Eu tenho muito conteúdo ainda para passar para vocês. Fiquem atentas porque tem muita novidade ainda por vir. E eu espero, junto com esse método que eu tô desenvolvendo, que eu possa ajudar vocês a encontrar o vestido ideal. Eu tenho certeza que junto com vocês eu vou encontrar o seu vestido ideal para esse grande dia que é um sonho. Então não deixe de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando todo esse conteúdo que está por vir, tá bom? Um beijo e a gente se encontra por aqui.